Nos bastidores da política e da infraestrutura, existem decisões que não chegam com sirene, não viram coletiva de imprensa e não ocupam horário nobre. Elas chegam como uma frase curta num documento, como uma revisão contratual silenciosa, como um trecho que sai do escopo e desaparece do mapa. E é exatamente aí que mora o problema. Quando uma obra some sem explicação clara, o custo não some junto, ele apenas muda de lugar. Ele vai parar no frete, no preço da comida, no emprego que não vem, no investimento que desiste, na competitividade que evapora. E no fim, ele sempre pousa no mesmo colo, o do cidadão. Hoje, a gente vai falar da Transnordestina em Pernambuco e não do jeito tradicional, com discurso de novo ciclo e foto de autoridade sorrindo. A gente vai falar do jeito que incomoda, medindo o que foi empurrado para baixo do tapete. Porque quando um trecho ferroviário estratégico é retirado do projeto e anos depois volta com um edital milionário, isso não é apenas retomada, isso é também um recibo do tempo perdido, um recibo do silêncio, um recibo do custo real por quilômetro inativo. Você já tem o mapa na tela, e esse mapa é um documento visual que diz mais do que muita nota oficial. Ele mostra a espinha dorsal do projeto, saindo de Eliseu Martins, no Piauí, passando por pontos do interior, chegando a Trindade, em Pernambuco, conectando com Missão Velha, no Ceará, indo em direção a Salgueiro e daí abrindo os caminhos de integração para os portos do Nordeste. De um lado, o porto do Pecém e Fortaleza, do outro, Recife e Suape, no Cabo de Santo Agostinho. E repare como o mapa não é apenas geografia, é um raio-x do próprio estado. Ele coloriu o que foi executado, o que está em execução, o que teve infraestrutura iniciada, o que está na fila de próxima contratação e, principalmente, o trecho em vermelho, o trecho retomado em 2023. Esse vermelho para Pernambuco é um recado direto. Existiu um pedaço do projeto que foi tirado do jogo. E tirar um pedaço de ferrovia não é cortar caminho em GPS, é cortar possibilidades, é cortar competitividade, é cortar previsibilidade. E quando isso acontece sem explicação técnica transparente, a sociedade perde duas vezes. Perde quando o trecho sai e perde quando precisa pagar para ele voltar. Vamos reconstruir isso como uma investigação, com perguntas que qualquer pessoa de 25 a 44 anos, que trabalha, paga boleto, enfrenta trânsito e vê o preço do frete embutido em tudo, faria se tivesse acesso ao bastidor. Em algum momento do governo anterior, o trecho pernambucano da Transnordestina, essencial para o eixo Salgueiro-Suape, foi retirado do projeto sob a justificativa de inviabilidade técnica e econômica. Essa frase é o tipo de frase que parece definitiva, mas não é. Ela é uma porta de fumaça, porque inviável pode significar um estudo bem feito, com critérios sólidos e análise comparativa, mas também pode ser uma forma elegante de dizer não é prioridade, não interessa, não queremos bancar, ou pior, vamos empurrar esse custo para depois. Se era inviável tecnicamente, onde estão os relatórios detalhados que comprovam essa inviabilidade? Quais parâmetros foram usados? O que foi considerado como obstáculo técnico? Solo, desapropriações, interferências urbanas, custos de obras de arte especiais, licenciamento ambiental? E se era inviável economicamente, qual foi a projeção de demanda? Qual tarifa de frete foi simulada? Qual carga prevista? Qual cenário macroeconômico? Qual comparação com rotas rodoviárias? E principalmente, qual alternativa foi colocada no lugar? Porque quando o Estado retira uma rota logística, ele precisa apresentar a substituta. Caso contrário, não é planejamento, é abandono. A retirada de um trecho desse tamanho não é neutra, ela redesenha o Nordeste por dentro, ela muda a relação do interior com os portos, ela muda o custo de escoamento, ela muda o apetite da indústria, ela muda a viabilidade de cadeias produtivas que dependem de logística barata e constante. E isso fica ainda mais grave quando a gente olha o destino final do trecho pernambucano, Suape. Suape não é um ponto no mapa, é um sistema portuário e industrial. Ele é uma porta de saída para o que Pernambuco pode produzir e distribuir. E uma porta sem trilhos vira uma porta mais cara, mais lenta e mais dependente de caminhão. Agora, anos depois, o anúncio vem com tom de virada de página. O ministro dos Transportes, Renan Filho, anuncia a retomada das ações no trecho da Transnordestina em Pernambuco. E o Estado coloca um número na mesa: 415 milhões via novo PAC para 47 quilômetros entre Custódia e Arco Verde. A contratação fica sob responsabilidade da Infra.sa, com possibilidade de consórcios e participação de empresas estrangeiras com representação no Brasil.
Há promessas, geração de cerca de 6 mil empregos diretos e indiretos, movimentação econômica local, fortalecimento logístico, integração regional. Até aqui, muita gente aplaude. E eu entendo, quando o assunto é infraestrutura, a população está cansada de abandono. Qualquer retomada vira esperança. Só que o nosso papel aqui é outro. O nosso papel é garantir que esperança não vire anestesia, porque anúncio não é obra, edital não é trilho e número grande não é garantia de entrega. E aí entra a pergunta central do vídeo, aquela que muda o jogo. Se agora existem 415 milhões para retomar 73 quilômetros, então quanto custou ficar sem isso por anos? Quanto custou cada quilômetro parado enquanto o trecho era inviável? Porque o custo da paralisia não aparece na propaganda, ele aparece na economia real. Vamos colocar esse valor em perspectiva. 415 milhões divididos por 73 dá algo em torno de 5 milhões e 68 mil reais por quilômetro. Não é uma conta perfeita, porque obra ferroviária tem variação enorme por terreno, por obras de arte, por drenagem, por desapropriação, por pontes e viadutos, por sinalização e por exigências ambientais. Mas essa conta serve como régua narrativa. Ela transforma o abstrato em compreensível, ela permite comparar, ela permite perguntar, ela permite cobrar. E aqui vem o detalhe que quase ninguém fala. Esse valor anunciado não é apenas custo de construção. Ele pode carregar também custo de reativação, custo de retomar um caminho que foi interrompido. E em obra pública, interrupção é multiplicador de preço. Projeto envelhece, estudo precisa ser refeito, orçamento é reprecificado, material sobe, serviços ficam mais caros, o tempo corrói. Então, quando alguém diz vamos retomar, a pergunta é: retomar de onde? Do zero? De um projeto que ficou parado? De uma infraestrutura iniciada? E quanto do que se gastou antes virou entulho burocrático? É aí que o silêncio vira suspeito, porque quando o trecho foi retirado, a sociedade não recebeu uma conta do custo da decisão, não recebeu um relatório claro sobre impactos, não recebeu um comparativo de cenários, recebeu no máximo uma justificativa geral. E justificativa geral em obra bilionária é como nota fiscal sem descrição, não serve para auditoria cidadã. Agora, olhe de novo para o mapa. Ele mostra segmentos com status diferentes, mostra executado, mostra infra em execução, mostra infra iniciada, mostra próxima contratação e mostra o trecho retomado em 2023 em vermelho, justamente no eixo que interessa a Pernambuco na conexão com Recife e Suape. Isso é o mapa dizendo com cores que o projeto passou por fases e por interrupções e que a retomada não é um começo limpo, ela é uma tentativa de reencaixar uma peça que foi retirada do quebra-cabeça. Quando uma peça sai, o quebra-cabeça inteiro muda, e quem paga é quem depende do resultado final, porque a Transnordestina não é um monumento, ela é uma ferramenta logística. Ela existe para reduzir custo, aumentar eficiência, integrar cadeias produtivas e permitir que o interior deixe de ser refém de rota cara e lenta. E aí a gente entra em uma camada que pouca gente encara de frente. O custo do quilômetro inativo não é só dinheiro que não foi gasto, é dinheiro que foi gasto de outra forma, é dinheiro que se perdeu em ineficiência, é custo de transporte maior, é desgaste de rodovia que também custa caro e é pago com imposto e com manutenção, é mais caminhão na estrada, é mais risco, é mais tempo, é mais diesel, é mais manutenção, é mais pedágio, é mais preço final. E o mais cruel, esse custo se espalha por todos, inclusive por quem nem sabe o que é Transnordestina, porque ele vira inflação disfarçada. E quando o governo atual fala em novo ciclo de investimentos, a pergunta que fica é: que ciclo foi interrompido antes? Que ciclo de desenvolvimento foi pausado? Quantas oportunidades foram congeladas e por qual motivo real? Agora vamos aterrissar isso nas cidades, porque infraestrutura só faz sentido quando a gente entende o território. O edital fala do trecho entre Custódia e Arco Verde. O texto oficial menciona também Sertânia e Buíque como cidades que serão cortadas no empreendimento e aponta o eixo de Salgueiro ao Porto de Suape. Esse detalhe é importante. Recife aparece como referência metropolitana, mas o ponto logístico-chave é Suape, no Cabo de Santo Agostinho. E é aí que a fiscalização precisa ser mais dura, porque chegar perto de um porto não é chegar ao porto. O que interessa é o acesso efetivo ao complexo portuário e industrial, o desenho de integração, o terminal, o pátio, o entroncamento, o modelo operacional. Sem isso, você pode ter trilho em algum lugar e continuar dependendo de caminhão para o último trecho, e aí o ganho de eficiência vira meia vitória.
Então, quando a gente fala último trecho no Cabo de Santo Agostinho, o que a população do Cabo precisa exigir é objetividade. Onde exatamente passa? Qual faixa de domínio? Quais interferências? Quais desapropriações? Quais áreas afetadas? Como será o acesso à SUAP? Qual o impacto no trânsito local, no uso do solo, no ruído, no desenvolvimento urbano? Existe plano de mitigação? Existe audiência pública? Existe cronograma de intervenções? A verdade é que é no último pedaço que as obras travam com mais facilidade. É no último trecho que surgem conflitos urbanos, licenciamento pesado, disputa de território, impacto em comunidades, pressões imobiliárias. É no último trecho que o custo costuma estourar, e é por isso que SUAP precisa ser tratado como o ponto mais sensível e mais auditável do projeto. O número 6.000 empregos tem poder político, porque emprego é vida real. Só que emprego de obra tem duas verdades que precisam ser ditas para não virar propaganda. Ele é temporário e depende do cronograma. Então a pergunta correta não é apenas vai gerar emprego. A pergunta correta é: quantos empregos diretos no pico? Em que fase? Por quanto tempo? Qual o perfil das vagas? Quanto disso será contratado localmente nas cidades afetadas? Existe plano de capacitação? Existe exigência contratual para priorizar mão de obra local? Sem esse detalhamento, o número vira nuvem, e nuvem não paga contas. É aqui que a investigação muda a conversa. A propaganda entrega um número e pede aplauso. A auditoria cidadã exige método, prazo e garantia. E isso vale também para o contexto que aparece no discurso oficial. Dizer que o Nordeste ampliou participação no PIB e hoje responde por cerca de 16% da economia brasileira é moldura, mas moldura não substitui entrega. Contexto não coloca trilho, contexto não reduz frete, contexto não garante operação. Infraestrutura é engenharia, e engenharia, quando vira política, precisa de vigilância. Por isso, as perguntas que deveriam estar no centro do debate público são objetivas e documentais. Se o trecho foi retirado por inviabilidade técnica e econômica, cadê a base completa dessa decisão? Quem assinou? Quais estudos? Quais premissas? Quais consultorias? Quais alternativas foram comparadas? E se o trecho foi retomado em 2023 e agora aparece com 415 milhões de reais para 73 quilômetros, qual é o plano completo para conectar Salgueiro à SUAP de verdade? Qual a linha do tempo? Quais lotes existem? O que está em execução, o que é próximo à contratação, o que teve infraestrutura iniciada e quando isso vira operação contínua. Porque ferrovia de verdade não é trecho isolado. Trecho isolado é vitrine, operação é sistema. E aqui entra o ponto que quase ninguém quantifica. Quando o poder público anuncia a obra, ele anuncia o custo de construir, mas raramente calcula o custo de não ter construído antes. O quilômetro inativo tem preço econômico. Significa produtores e indústrias mantendo rotas mais caras. Significa caminhão mandando nas longas distâncias. Significa desgaste de rodovia, que custa caro e volta em imposto e manutenção. Significa porto perdendo competitividade na disputa por carga. Significa interior perdendo a atratividade, porque investidor odeia incerteza logística. Significa a promessa de integração multimodal virando uma eterna apresentação em PowerPoint. Esse custo é diluído e por isso é perfeito para ser escondido. Você não vê no mercado uma linha dizendo ineficiência logística por atraso de infraestrutura, mas ela está lá, embutida. Você não recebe carta dizendo o investimento foi para outro lugar porque não confio no cronograma, mas sente no emprego que não abre. Por isso, retirada de trecho não pode ser tratada como decisão técnica sem prova. Decisão técnica sem prova é decisão política sem transparência. E a cifra de 415 milhões de reais para 73 quilômetros não é só investimento, é evidência de relevância estratégica. Se o Estado paga caro agora para reativar, a sociedade tem direito de perguntar por que não pagou antes, quem decidiu e com qual responsabilidade. Comemoração institucional é natural, mas o povo não pode comemorar sem cobrar. Pernambuco conhece o roteiro. Começa com festa e termina com placa enferrujada e mato cobrindo promessa. O pacto aqui é simples, apoiar a retomada, mas exigir transparência total, concreta, mensurável, auditável.
edital completo com anexos, mapa oficial do traçado, cronograma físico-financeiro por etapa, modelo de contratação e critério de julgamento, obrigações contra a paralisação e aditivo sem fim, pontos críticos de licenciamento, desapropriações, integração com o eixo Salgueiro-Suape e detalhamento do acesso a Suape e Cabo de Santo Agostinho. E, acima de tudo, a peça que falta, o dossiê da retirada anterior, o estudo, a ata, o parecer, a base técnica que sustentou inviabilidade. Sem isso, fica um buraco, e buraco é onde a opacidade se esconde. Fiscalização cidadã não é torcida, é ser a favor de Pernambuco. Governo muda, a conta fica. Infraestrutura dura décadas. Se o cidadão não cobra, a obra vira moeda política. E obra pública sem fiscalização é convite para desperdício. E desperdício aqui não é só dinheiro, é futuro. Agora, se isso te revolta, não deixa virar só mais uma notícia. Compartilhe este vídeo e traga mais gente para fiscalização. Escreva nos comentários a sua cidade e a pergunta que ninguém quer responder. Qual foi o custo por quilômetro parado enquanto esse trecho ficou inviável? E se você quer que a gestão pública pare de operar no escuro, se inscreva no canal e ative o sino, porque aqui a gente não aceita placa e promessa, a gente cobra documento, cronograma e entrega.